Bom dia, amigos! Feliz Páscoa a todos! Estamos aqui na luta, literalmente na guerra contra a Covid-19. Falando em guerra, falando em celebração, eu considero que a melhor forma de celebrar algo é estudar a nossa história. E por isso eu trouxe hoje a história dos cavalos na Primeira Guerra Mundial. Porém, entretanto, todavia, contudo, essa história ela é extremamente triste. Não há muito o que celebrar, as imagens são muito fortes, mas eu também queria fazer um contraponto dos filmes hollywoodianos, a falta completa de documentários que contam essa história e como ela aconteceu na realidade. Essa imagem que vocês estão vendo, máscara de gás para cavalos, é de um arquivo da Veja Ciência de 2016, cavalos e soldados britânicos mortos após a Primeira Guerra, soldados com paz enterram cavalos. Ele é de um artigo de 2016 escrito por Rita Loyola. Todos os números e dados que eu estou trazendo para vocês é desse artigo que eu vou deixar o link aqui na descrição. Cavalo equipado com metralhadora durante a Primeira Guerra Mundial. Galera, essas imagens são fortes e tristes sim. Vamos contextualizar primeiro o início do século XX, que você pode entender melhor lendo o livro A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Um livraço, tá bom? Início do século XX, tecnologia é muito incipiente ainda. A lâmpada, o automóvel, o telefone, o cinema, é tudo muito incipiente, nada era popular ainda. Tanto que Henry Ford inaugura uma indústria, uma montadora de carros em 1903 nos Estados Unidos. Na Primeira Guerra Mundial já tinha caminhão, já tinha motor a combustão, mas eles não eram populares ainda. Tá certo? Aqui, homem tira as rédeas de um cavalo ferido. Aqui tem a imagem nesse preto, quase no centro da imagem, um homem tirando a rédea de um cavalo. E aqui, soldados enterram cavalos numa vala comum. Os nomes mais falados no início do século: Charlie Chaplin, para quem gosta, o filme de 1918, Shoulders and Arms, Ombros e Armas, que ele coloca o Carlitos na trincheira justamente na Primeira Guerra Mundial e você tem uma ideia ali do que é a Primeira Guerra. Albert Einstein, que dispensa apresentações, e Mahatma Gandhi, que estava em ascensão ali na sua luta espiritual, que vem a libertar décadas depois mais de 500 mil indianos da colonização inglesa. Enfim. Primeira Guerra Mundial acontece entre 1914 e 1918. Galera, mais de 8 milhões de cavalos morreram nessa guerra. Só a França levou 1,8 milhão de cavalos. A Inglaterra, 1,2 milhão. A Alemanha, pelo menos 1 milhão. Outros países que participaram da guerra, somando, deram mais de 4 milhões de cavalos. Estou mostrando esse vídeo de um acampamento em 1917, no meio da Primeira Guerra, a quantidade de cavalos que havia. E olha só, 80% dos cavalos só franceses, tá? Daquele 1,8 milhão, 80% desses cavalos morreram em guerra. 35% deles foram abatidos por tiros. Os poucos cavalos sobreviventes que morreram na Primeira Guerra retornaram para as fazendas para ajudar na lavoura. E aí vem o golpe fatal que eu já quero contar para vocês, que foi a grande fome que assolou a Europa no pós-guerra. Só na Alemanha morreram mais de 763 mil pessoas de fome. Na Rússia, cerca de pelo menos 5 milhões até o ano de 1921. Anterior à Primeira Guerra, os franceses lançaram uma lei em 1877 que permitia que o governo
tomasse o cavalo da pessoa se fosse para ir para a guerra. Somente essa lei levou mais de 730 mil cavalos para a guerra. Como eu disse, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra equestre. E por incrível que pareça, por incrença que parível, ninguém fala. O filme não fala. Com exceção o Cavalo de Guerra, né, do Spielberg, e eu entendo que aquilo é um filme de ficção, é um romance, ele não é documentário, né, mas aquela imagem que eu mostrei no vídeo anterior, que é difícil de ver, aquela intenção do Spielberg, literalmente, é de sensibilizar como foi. Aquilo é uma simbologia de como foi, como os cavalos foram tratados na Primeira Guerra. Não é à toa, Spielberg não faz filme à toa, né? Vamos ser sinceros aqui. O que favoreceu? Por que, então, que os cavalos foram tão usados na Primeira Guerra? Sim, foi uma guerra equestre. Mas, primeira coisa, eles eram disponíveis e baratos. A segunda coisa, andavam em trincheiras, em campos, lama, na chuva, etc. E os soldados também estavam acostumados, porque os soldados vinham do interior e já sabiam montar. Eles não sabiam mexer num caminhão, num trator, num carro movido a combustão. Eles não sabiam muito o que era aquilo. Então, nesse período, sim, os cavalos foram, através deles, é que a guerra foi feita. Tanto que morreram aproximadamente 15, 16 milhões de soldados, ou seja, de cada 2 soldados, um cavalo morreu. Outra curiosidade da Primeira Guerra, que houve uma importação fortíssima de cavalos. Só a Inglaterra importou 700 mil cavalos dos Estados Unidos e pelo menos 5 mil cavalos do Uruguai. A França importou 500 mil cavalos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ganhou uma grana federal importando cavalo. E pelo menos 70 mil da Argentina. A nossa curiosidade, por que os americanos importavam, né, exportavam 700 mil cavalos e o Uruguai 5 mil? Aconteceram algumas coisas. Primeira coisa, a distância. Os cavalos não aguentavam sair da América do Sul para ir para a Europa. A biologia não favorecia, que é o que diz os estudos historiográficos, né? Os estudos de história diz que eles não tinham uma biologia que favorecia. E a outra coisa que era a mudança climática, né? A mudança climática da América do Sul para a Europa, e os cavalos morriam. Então a grande maioria foi importado dos Estados Unidos. Só a Inglaterra investiu 337 milhões de dólares na importação de cavalos e a França 139 milhões de cavalos. Essas imagens são muito fortes. Eu vou deixar o link desses vídeos para vocês verem, tá bom? O gasto de alimentação desses cavalos era em torno de 3.750 mil toneladas por dia para a manutenção desses cavalos, tá bom? Galera, presta atenção numa coisa que não vingou a importação de cavalos. Esses cavalos eram chucros. Os ingleses, os franceses importavam cavalos, tanto dos Estados Unidos quanto da América do Sul, mas esses cavalos chegavam lá chucros, eles tinham ainda que fazer a doma. Além da viagem longuíssima, né, eles ainda tinham que reconstituir o físico do cavalo e domar esses cavalos. Era muito difícil o manejo deles, habituar com a guerra, desensibilizar, fazer exercício, até conseguir levar para a guerra. Uma curiosidade, a Inglaterra, em 1826, nós estamos falando 1826, fundou a Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade. A França
fez o mesmo em 1846. Bem, o Brasil, nós estamos esperando que um dia isso aconteça. Por que eu estou mostrando essa foto? Olha o tipo de doma, manejo, treinamento que os caras tinham com esses cavalos. Era uma coisa muito, muito absurda, muito feia, muito horrorosa. Essas imagens aqui vocês encontram no Pinterest, principalmente, cavalos fazendo treinamento, né? Cavalos sendo transportados, não era só cavalos, jumentos também. E, para ir finalizando, galera, os cavalos, sim, eles tinham a capacidade, eles eram disponíveis e baratos, andavam em trincheiras e os soldados estavam acostumados. Teve um outro fator que está nesse artigo da Rita Loyola, que eu indico a leitura, que foi uma sacada de um historiador francês, Damien Baldwin, da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, que ele disse uma coisa importantíssima: os homens da época atribuíam qualidades humanas a animais. Qualidades humanas a animais. Vocês já sabem onde eu vou chegar, né? Atitude historicamente reforçada por fábulas e contos europeus. Aos poucos, eles foram se antropomorfizando. Antropomorfia é a capacidade de dar significado a animais e objetos. Vocês sabem, vocês que me conhecem, que já assistiram meus vídeos, sabem da minha luta contra a antropomorfia. Cavalos não são pets, cavalos não gostam de serem tratados como bebês humanos. A antropomorfia, o antropomorfismo, segundo o Damien Baldwin, prejudicou os cavalos na Primeira Guerra, porque eles foram levados como companheiros de guerra. E veja vocês, o olhar do historiador, ele está colocando o cavalo, sim, como independente, é um animal senciente, mas essa nossa capacidade de espelhamento, de projeção, é um problema nosso, não é um problema do cavalo, certo? E a outra coisa que causou danos irreversíveis aos soldados do ponto de vista emocional, abalo emocional aos soldados, que foi chamado de que os soldados tiveram a moral abalada com a perda dos seus companheiros. Aqui a imagem também deles com máscara, né? E outra imagem do cavalo com uma metralhadora no lombo. Aqui eu acho que é o suporte também de uma metralhadora. Campos, né? Campos de dormitórios, se eu não me engano, dos soldados. Então tem várias imagens. E aí, para finalizar, o Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Olha que curioso. Fazendeiros franceses, eles denunciam que os alemães mataram várias raças de soldados para poder dominar a região. E no Tratado de Versalhes, que foi aqui uma imagem de 1936 da Guerra Civil Espanhola. Eu peguei essa imagem para mostrar também como os cavalos eram usados. Claro, é uma guerra, né, gente? Bem, voltando, Tratado de Versalhes, que foi uma espécie de reparação obrigatória à Alemanha ali. Existe um artigo do pedido de reparação às raças que eles mataram na Primeira Guerra. E aqui eu queria mostrar para vocês. Antes, Help the Horse, the Save. Aqui, ó. Em 1916, o secretário de Guerra dos Estados Unidos solicitou à American Humane Association ajuda para animais feridos. Foi o embrião da Head Start Animal Emergency Service, que até hoje cuida de animais vítimas de maus tratos. E aqui eu encontrei uma propaganda da Head Start
que é essa organização que cuida de animais em situação de maus tratos. E aqui, Sargento Heckles, que tem inclusive um vídeo circulando, que viralizou aí na internet, sobre a história dessa égua maravilhosa, uma história muito bonita, mas o vídeo fala um pouco errado, fala que ela participou da Grande Guerra, e não foi na Grande Guerra, foi depois, inclusive, que ela participou em 1951, depois eu vou pegar e quero contar a história dessa égua, que fez 51 viagens levando arma, né, munição, comida para os soldados num morro que estavam num combate. E ela ganhou o título de sargento. É uma história muito bonita. Amigos, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo que conta um pouco aqui dessa história dos cavalos na Primeira Guerra Mundial, e acho muito interessante a leitura do livro A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, né? Tem um outro livro que é Veias Abertas da América Latina, do Eduardo... eu esqueci o nome do Uruguai, Eduardo, Veias Abertas da América Latina, que conta um pouco da história dos cavalos que chegam na América do Sul. É uma outra história muito bonita. É um trecho do livro que conta essa história. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês. Nós temos muita coisa para falar sobre cavalos. Um beijo grande, feliz Páscoa e na guerra contra a Covid-19. Beijos!